lá no seu território. Ah, mas eu esqueci de falar das marisqueiras lá, né, da conta. Bom, aí tem as marisqueiras, de Canavieiras, né, que é incrível também, gente, esse roteiro com elas, assim, elas são incríveis. E aí, chegando lá em Caravelas, aí tem o Parque de Abrolhos, né, que fala mesmo, tá vendo? Falar de turismo sustentável, isso, tudo blá blá blá, entende? Então, assim, gente, é sempre a gente com a gente, nossas atitudes, e a gente fortalecendo, só depende da gente, de mais ninguém, tá? Então, eu falei, não tem? Então é isso. Só antes de 5 horas, lei e ativismo ambiental, e vamos fechar o dia às 6 horas com uma conversa sobre conservação e cultura, como a arte e a natureza se relacionam, e com a exibição de um manifesto, um vídeo que gravamos junto com o Gilberto Gil. Muito obrigado e espero que ver vocês aqui ao longo da nossa agenda da Casa CI. Obrigado, pessoal. Bom dia. Mais velhos começam. Meu nome é Rosa Moraes, o Rony vai se apresentar inicialmente, né? Eu trabalho com educação em gastronomia e hospitalidade há mais de 26 anos. Eu fui responsável por implantar o primeiro curso superior de gastronomia no Brasil. A gente tinha curso já, o Senac tinha vários cozinheiro-chefe e tudo isso, mas não era um curso superior. Então a gente implantou, né, em Morumbi, em 99, faz 26 anos, o primeiro curso superior de gastronomia, e desde então eu trabalho com educação em gastronomia. Esse é o meu propósito, é a minha vida. Também, claro que tem a ver com educação e hospitalidade, porque gastronomia sem hospitalidade não existe, né? E hoje eu faço, a IMB faz parte a IMB Morumbi em São Paulo, para quem não conhece, faz parte de um grupo de habilidade social. Tem um restaurante chamado 2 de Fevereiro, no Rio de Janeiro, onde eu faço uma gastronomia afro-brasileira. Sou baiano, mas sou criado no Rio, dentro de uma comunidade. Já queria deixar aqui toda a minha condolência ao Rio de Janeiro, de tudo que aconteceu esses dias, de tudo que vem acontecendo. E uma das palavras que a gente vai falar no tema é sobre educação, que tem grande parte da transformação desses territórios. Então, para a região, realmente é um privilégio estar aqui. Bom dia a todos. Também quero agradecer ao Charles mais um ano aqui. Esse lugar é muito mágico porque a gente se conecta com várias energias que estão de acordo com um novo momento, um novo olhar para o futuro. Então esse é um lugar que conecta mesmo essas energias, né? Aqui a gente conhece muita gente, muitas pessoas que pensam como a gente, que querem construir um legado, seja através da gastronomia, da moda, ou, né, da conservação do turismo. E a gente se une por um... Então, a IMB me convidou para abrir um curso porque eu estava estudando muito lá, eu estava participando de algumas escolas por lá, fazendo cursos rápidos, nunca fiz um curso inteiro lá, não dava tempo, com 3 filhos pequenos. Mas enfim, aí quando eu falei, vamos abrir esse curso, vamos abrir a reitora da IMB, que todos, Osmar conhece bem, tudo, tentou isso comigo, a gente fez uma associação com uma escola lá nos Estados Unidos que nos ajudou, porque não é porque você é um bom chefe que você sabe passar o conhecimento, isso é número 1, assim, a gente teve experiências assim, né? O primeiro corpo docente, a gente convidou um francês, Sozinha, ela não serve de nada. Ora bola, se você é educado, você não tem uma oportunidade. Se você é educado, você não tem uma política pública boa. Se você é educado, então para que serve? É um coletivo de ações que vai fazer potencializar o educado. E aí, contribuindo do que a Rosa falou, no Diamante na Cozinha, a gente utiliza realmente a gastronomia como um plano de fundo, como uma isca para poder ajudar na educação, mas que a missão do Diamante na Cozinha é incluir, inserir através da educação. E a gastronomia é a ferramenta. Sobretudo hoje que está em alta, com os programas. E não está numa situação vulnerável, porque também pode acontecer,
a gente acorda e vai tomar o café da manhã, né? Depois a gente geralmente sai do trabalho e aí a gente vai parar, né, no meio do dia para almoçar. E depois, se você tiver bastante condições ainda, você para jantar, né? Então a gente faz aí, o normal do ser humano seria fazer 3 alimentações diárias. Por quê? Porque a alimentação, ela está ligada à nossa energia vital da vida. E é interessante a gente entender que a alimentação, ela faz parte da nossa energia vital e ela não está incorporada numa matéria dentro de uma escola pública. E por que isso? Né? Eu me pergunto isso, é uma briga que a gente há mais de 10 anos vem conversando, né, com governadores, com prefeituras, com a própria presidência, né, com o próprio governo federal. Muitas reuniões são feitas porque, mas no mundo todo, ninguém, 13 anos, ficava nas ruas vendendo comida, trabalhando em loja, e eu entrei para o mercado de trabalho muito novinha e não consegui estudar, exatamente ir para uma escola e estudar. Então, meu aprendizado foi nas ruas e através da comida, né? Através da gastronomia, eu consegui, e até hoje, eu estudo idiomas, cultura, diversidade, então eu vejo por mim. Então, eu acabei criando dentro da merenda das escolas um mecanismo que pudesse ajudar aquelas crianças no recreio, aquela hora do alimento. A gente acabou fazendo com que se tornasse mais uma disciplina, porque a gente não tem essa disciplina ainda no currículo. E eu acredito muito na gastronomia como educação, porque eu vejo por mim a quantidade de países que eu viajo cozinhando e falando da cozinha brasileira e as informações que eu consigo captar quando eu estou cozinhando fora do Brasil e também dentro do Brasil, porque quando a gente vai para o norte, né, do Brasil, tem muita coisa ainda muito desconhecida, né? Quando você chega em partes do Nordeste, ainda muita coisa é desconhecida. Aqui tem muita coisa desconhecida ainda, né? E eu estive conversando agora com o Rodrigo Belora lá do Sul, e aí a brincadeira e a diversão e o estudo e a curiosidade começa a florar e, gente, não tem fim. Então, qualquer ato de cozinha, qualquer ato de cozinhar pode ser transformador e pode fazer parte de um legado sensacional de cultura alimentar, de história, geografia, matemática, ciências, biologia. O alimento está ligado a tudo, a todas as disciplinas. Eu pego um cozinheiro do bar da Dona Onça e agora eu estou pegando muito assim no pé, todo mundo viaja comigo, né? E eu faço todo mundo tirar o passaporte, todo mundo tirar visto, porque eu não sei a que momento que eu vou estar viajando. E aí tem que escrever a receita. E eu tenho muitas pessoas vulneráveis comigo, de educação mesmo, dentro do bar da Dona Onça, que são excelentes profissionais de cozinha, mas ainda não sabem ler e escrever, né? E aí, através da receita que eu peço para eles escreverem para eu passar para outro país, então eu forço, através da receita, com que eles façam uma redação, né? Através de uma receita. Então, a receita em si já fala da nossa língua portuguesa, né? Já como você escreve. Então, e a gente sabe, o Joãozinho acho que vai poder falar bastante sobre isso, que as nossas cozinhas, elas recebem povos de gente que faz faculdade de muito alto nível, que fala inglês. Eu tenho hoje 2 meninas que falam inglês, que é importante para... É muito importante, e também para troca com a equipe, né? Então, você mesclar aí pessoas que têm mais oportunidades com pessoas que têm menos oportunidades. Apesar que 80% das pessoas que trabalham comigo realmente são muito parecidas comigo na questão das oportunidades.
e acho que todo mundo cresce junto, mas todo mundo evoluindo junto, né? Através da gastronomia, porque você recebe muita gente, a cozinha ela pode receber todo mundo. A cozinha, ela é uma escola. Ela é uma escola de verdade. Então, você tem o trabalho, ele é duro, e é o que ele falou hoje, esse trabalho vem se transformando, a educação mental. As cozinhas, elas precisam ter seres humanos, e seres humanos não tem a ver com dinheiro ou com oportunidade. Tem gente que estudou nas melhores escolas, que teve as melhores oportunidades, mas que não teve educação. Então, a educação não está ligada somente à condição financeira, mas sim a seres, a pessoas com que a gente se aproxima, com quem a gente vai conversar. E tem uma coisa curiosa, antes de eu terminar esse bloco, espero que tenha outros, é que você num bar, numa mesa de bar, você pode aprender muita coisa, tomando uma cerveja, comendo um aperitivo, depende com a companhia que você esteja. Então, a melhor coisa hoje, né, não só dentro das cozinhas, mas o alimento, é você escolher ser seletivo com as companhias, com pessoas que podem te agregar. Seja com quem você vai trabalhar, então saber escolher, porque uma coisa é você ser famoso, mulheres maravilhosas, eu acredito muito na cozinha das mulheres, porque as mulheres têm um cuidado e um tato muito maior com a educação. Morena, né, tá aqui, óbvio, maravilhosa, que tem os institutos e que faz um trabalho lindo, e tem tantas Ana Luísa Trajano, enfim, bom, acho que uma particularidade que a gente tem muitas chefes mulheres no Brasil, assim, em relação a outros países, né, Josimara? Isso é muito legal, assim. América Latina toda. É uma grande... Então é isso, é escolher bem e aí vou passar a bola para o João, porque o João deve ter bastante coisa. Eu até quero falar, aqui, já puxando a bola do João, que ele acabou de ganhar um prêmio internacional maravilhoso faz uma semana, né? Acho que é legal você comentar. E antes de passar, João, eu quero falar assim, que também a gente sempre teve um propósito, sabendo isso que a Jana falou, quantas pessoas queriam fazer uma faculdade, não tem oportunidade, não tem recursos. Desde o início, a gente da universidade tem uma regulamentado, porque senão é todo dia pedindo bolsa, é uma loucura, assim, é como se eu fosse difícil, né? Eu fico mal, mas enfim, esse é um programa que é interessante saber que tem acesso a qualquer curso de qualquer universidade particular através do ProUni. O governo devia te bancar, né? Para ser uma ter uma escola onde pudesse ser gratuita, só gratuito. de formação. Mas temos aqui os heróis que fazem isso. Cara, que incrível, obrigado de coração. Falando de mulheres, falando de educação e falando de cozinha, obviamente a gente não tem como esquecer. Eu trabalho hoje, o 2 de fevereiro, fica num território que se chama Pequena África, no Rio de Janeiro, um território de resistência, né? Para quem não conhece, talvez esse território fica ali no centro do Rio, no bairro da Saúde. O Rio de Janeiro começa pela invasão dos portugueses, então pela Praça 15, então quando chega ali, abre aspas, a família real, eles ocupam aquele lugar e eles querem limpar aquele lugar, não querem que mais navios negreiros com pessoas escravizadas que vêm da África ocupem aquele lugar. E aí eles transferem para um cais que se chama Cais do Valongo, que fica no bairro da Saúde, e nessa região chamada Pequena África, e os navios começam a chegar lá, é o cais que mais recebeu pessoas escravizadas do mundo. E eu tive o privilégio de fazer um documentário na África Ocidental, através de um exame de genética, e eu descobri que minha ancestralidade vem do Benin, da Costa da Mina, e a partir daí eu queria contextualizar com isso para falar mais uma vez sobre as mulheres e a importância das mulheres na educação, na política e na gastronomia. E quando chegam nesse território conflagrado, sem estrutura, sem nada, quem está na cozinha são as mulheres. Então elas começam a fazer os quitutes, os acarajés, os tabuleiros, serem empreendedoras. Então, se talvez se tem um cara como João Diamante, é porque existe uma mulher chamada Elis de Oliveira Santos. Essa mulher é minha mãe.
Ele representa muito bem todo esse trabalho que a Rosa, que a Diana está fazendo aqui, da importância da mulher, não para a gastronomia, da importância da mulher para a sociedade. Eu queria que você contasse, João, uma passagem sua, porque aqui a gente está falando de educação dentro de faculdades, né? E você me contou um dia, tocado, porque acontecia comigo também, porque ninguém entende por que eu parei de estudar. E eu parei de estudar porque eu tinha que trabalhar e justamente eu dormia na aula. E ele me contou essa mesma história. Então, às vezes, você quer a bolsa de estudo, né? Eu queria que você contasse essa história que você conta tão bem, e eu queria que as pessoas entendessem um pouco esse tema. Bom, eu tenho uma história que representa 80% da população brasileira. Eu sou nordestino, eu sou da Bahia aqui, de Salvador, e minha mãe preta, solo, com 2 filhos no colo, foi para o Rio de Janeiro, e o único lugar que ela conseguiria morar e desenvolver a vida era uma comunidade. Comunidade no qual eu, desde 6 meses de nascido até 27 anos, hoje eu tenho 34 anos, então eu tenho mais tempo de comunidade do que fora de comunidade. Com toda a dificuldade, com todas as diversidades, participei de diversos projetos sociais, balé, dança, teatro, capoeira, foi no qual me deu condição de estar aqui hoje, de ganhar essa capacidade cognitiva e intelectual, a importância dos projetos sociais na vida das pessoas em vulnerabilidade social. Não importa qual a ferramenta, o objetivo final é o mesmo. E aí, pegando esse gancho, com essa dificuldade de sair 5 horas da manhã para trabalhar, pegar o transporte público lotado, eu fui militar durante 5 anos, fui da Marinha do Brasil, então eu acordava às 5 horas da manhã, ia trabalhar, do trabalho ia para o estágio, eu fiz curso de técnica de nutrição dietética, e do estágio ia para a faculdade. Então essa é a realidade de muitas pessoas aqui no Brasil. Obviamente não conseguiria fazer uma faculdade pública, porque não tinha capacidade intelectual para passar, não tinha tempo para estudar, então minha faculdade foi particular, junto com um programa do governo, que é o FIES, que é um programa de financiamento estudantil. E aí eu consegui, porque eu me enquadrava, e consegui fazer o FIES. Era uma faculdade que tinha uma chancela do Orlando Cassi, um dos maiores chefes do mundo, né? Então eu comecei a fazer a faculdade. Então todo dia eu chegava, depois dessa maratona, e sentava lá atrás, obviamente que eu tentava resistir, mas eu dormia. Todos os dias eu dormia. E aí a professora falou um dia assim comigo: pô, João, cara, eu acho que tu não vai conseguir passar, cara. O que está acontecendo? Você vem para a escola e todo dia tu dorme. Você vai perder aí todo o material. Tá? Eu falei: professora, muito obrigado pela preocupação, mas só pessoas de onde eu venho, de onde a Janaína vem, só de estar nesse ambiente acadêmico aqui já é uma vitória. Só de estar respirando isso aqui já é uma vitória. Mas não se preocupa não, eu vou passar. Não importa se vai ser com 5 ou com 10, eu vou passar. E não só passei, como fiquei entre os 3 melhores alunos e ganhei uma bolsa de estudo para trabalhar e estudar na França e com o chefe Orlando Cassi. Então essa é a história. Boa essa história. Olha que ele conte essa história, porque eu, quando falavam isso para mim, aí eu falei: não, eu vou trabalhar mesmo. Saí, levantei da carteira e comecei a vender comida na rua mesmo, e falei: não vou ficar escutando isso daqui não, porque eu dormia também, né? Mas eu acho linda a sua resiliência e você ter conseguido. Eu adoro que você conte isso, porque isso faz muito sentido, que é a educação alimentar hoje, né? E tudo que a gente consegue passar através das experiências que nós tivemos no passado em relação a vender comida na rua, ter uma barraca de comida numa praça pública. Então, assim, quando me chamam para fazer dormir na rua, muita coisa. Mas quando me chamam para fazer um piquenique, um churrasco, para 1000 pessoas... Essa educação alimentar, que é isso, a Janaína acabou de falar que ela foi educada pela gastronomia, e nós somos o que comemos literalmente, em todos os sentidos, nutricional, na alma, politicamente, somos o que comemos. E aí, pegando isso, quando em algumas palestras que a gente acaba dando, eu falo assim: gente, eu não vou falar quem eu sou de uma forma formal, vou falar quem eu sou de uma forma gastronômica e da onde eu venho. Então, assim, eu falo: eu como acarajé, vatapá, caruru, dendê,
Você vem... Então, assim, vamos falar de classe social, de política e tal, através da gastronomia, vamos. Então, lá em casa eu como todo dia arroz, feijão, ovo, uma salsicha ultraprocessada. Não, na minha casa eu como lagosta, caviar, filé mignon. Então, a gastronomia, ela direciona de uma forma muito única. Tem esse poder encantador de fazer você querer mais. Assim que eu cheguei lá na França, eu fui com 2 amigos com situações socioeconômicas totalmente diferentes da minha. Eu não falava inglês, que eu vivia. E aí, durante 3 meses, com muita dificuldade, querendo voltar, e lá realmente tinha uma porrada dentro da cozinha, aquela coisa louca. E meus amigos naquela altura desistiram dos estágios, os 2 em 3 meses desistiram. E aí uma vez teve um encontro com o chefão do Cássio, era final do ano e tal, aquele encontro de final do ano. E aí estava eu e 2 estagiários, o chefe estava apontando, chamando. Eu falei, não sou eu, é impossível, é você. Naquela toda, não, é você. E o chefe falou, e aí, tá gostando, João? Como que está sendo? Por que você não desistiu ainda? Foi essa a pergunta, por que você não desistiu ainda? Eu falei, chefe, assim, a minha maior dificuldade que eu tenho aqui é a língua. Do lugar que eu venho, que eu já perdi mais de 50 mil por tráfico de droga, eu não tenho saneamento básico, pouco recurso de comida. Hoje eu moro na França, em Paris, em frente ao Jardim de Luxemburgo, trabalho no restaurante da Torre Eiffel, e não tem como, tá difícil. Assim, não tem como. E a realidade dos meus amigos era outra. Talvez, se eu tivesse a realidade deles, eu pensaria, eu não tenho motivo para ficar passando essas humilhações, esses perrengues. Eu teria voltado e teria desistido. E, obviamente, cada um com sua história. Isso não é um julgamento a ninguém. É que eu tinha que ir. Ou vai ou vai. É aquela coisa da oportunidade. Você só tem uma. Ou, às vezes, você nem tem. Então, você tem que agarrar aquilo com residente. E aí, eu saí de lá, ele perguntando se eu queria continuar estagiando e tal. Mas eu falei que não, eu queria ter um projeto social no Brasil e queria utilizar de todo esse conhecimento que eu adquiri lá e através dessa trajetória para ajudar pessoas que assim como eu tiveram essa oportunidade. Então a história do João Diamante é o resumo dos projetos sociais de gastronomia que tem no nosso país, do Capim Santo, da gastronomia periférica, da gastromotiva, da favela orgânica, da escola Ives Dias Branco no Ceará, do Diamante na Cozinha, de todos os projetos. Eu sou um resumo, abre aspas, de sucesso, só que eu não conto isso com felicidade não, gente. Eu não queria estar contando essa história, eu queria estar contando a história que eu acordo 10 horas da manhã, vou para o jiu-jitsu, vou para a natação, faço o curso de inglês. Essa é a história que eu queria contar, e é isso que eu luto todos os dias para contar, e outras pessoas poderem ter essa oportunidade, como minha filha hoje, que nunca andou de ônibus, que vai para a escola de carro, que estuda em escola particular. Essa é a história que eu quero que todo mundo conte. Eu lembro há 16 anos atrás, uma frase, o Fernando Andreá falou, é engraçado que a gente se alimenta 3 vezes por dia e a gente só faz sexo de vez em quando, e assim a gente tem aula de educação sexual e não de educação alimentar na escola. É muito louco, é só um adendo, mas eu me alimento muito mais do que eu trans, minha esposa está aqui. Hoje a gente vê muito aluno influenciado por reality show e uma série de programas e tudo mais, e eles acabam entrando na faculdade de uma forma, tem dinheiro para bancar, e acabam indo para o mercado de trabalho muito cru, né? Muito distante da realidade. Eu já fiz parte do grupo de formação do Hotel Escola e eu sempre achei muito efetiva a maneira como eles ensinavam, que é 100% na prática. Então, eram pessoas que realmente não podiam pagar, eles ganhavam uma bolsa, tinham direito a moradia, alimentação lá, e eles passavam 4 meses ali
desde do Garde-Manger, passando pela açougue, todas as praças, todos os horários, e eles saíam de lá formados, e eu sentia que eles estavam mais preparados para o mercado de trabalho como mão de obra do que o aluno que sai de uma faculdade hoje. E eu sempre falei, eu vejo muito a gastronomia como uma guilda medieval. Se você quer participar, se você é um chefe de cozinha, dê oportunidade para alguém que quer aprender, traga ele para a sua guilda, ensine ele desde o começo, porque ele vai sair, né, pelo menos com uma base para ele poder aprender mais. E como a faculdade hoje, né, vê essa questão para poder alinhar o estudo universitário com a lida diária, com o dia a dia de uma cozinha. Isso é uma ótima pergunta. Como você falou, os programas Masterchefs da vida e todos esses outros, foi muito bom para a gente, porque teve um boom. Porque, inicialmente, os alunos das primeiras turmas, há 26 anos atrás, eram de 30 anos para cima. Que eram pessoas que queriam mudar de profissão, que tinham nenhum pai em 99 ia falar: meu filho, vai lá, vou te pagar a escola de gastronomia. Como assim? Você vai estudar gastronomia? Né? Que isso? Vai ser cozinheiro? Vou pagar X por mês para você ser cozinheiro? Então, no início, eram pessoas mais velhas, eram turmas excelentes também, né? Professor Josimar Mello era um dos nossos professores, dava uma aula de História da Gastronomia maravilhosa, junto com o professor Maranhão. Mas, então, assim, no começo foi isso. Daí, 2007, por aí, quando começaram chefes a ser capa de revista, formador de opinião, ser personalidades, os programas culinários, pra gente, comercialmente, foi bom, porque encheu de aluno, a gente construiu mais cozinhas, abriu mais cursos, tudo isso, mas, com certeza, vieram pessoas já pensando só no quero ser chefe, né? E que não é assim. Agora, tem uma evasão muito grande, justamente por isso. Dos dois lados, tem uma evasão dos meninos que chegam lá e falam: putz, eu não sabia que era tudo isso, eu não aguento esse tranco. E tem uma evasão de quem é mais velho, que vai chegar lá e acha que só vai cozinhar. Não, você vai ter aula de recursos humanos, de gestão, de contabilidade, enfim. Então, é muito difícil isso. E eu concordo com você, eu acho que as escolas, por exemplo, as escolas americanas, europeias, você tem 7 horas de aula por dia. Então, muitas têm esse restaurante escola que a gente não tem, o Senac tem nos hotéis, eu acho muito legal, os restaurantes escolas, acho que realmente é uma formação importante, só que a gente tenta fazer muito convênio com os restaurantes, tanto aqui dentro quanto fora. E como você falou, os primeiros alunos, em 2000 e pouco, a gente fez um dos primeiros convênios que a gente fez foi com o chefe Martim Berasategui, 3 estrelas no País Basco, né? Lasarte Oedaria, né? E iam vários alunos, e era muito legal porque ele dava, inclusive, hospedagem. Então, era ótimo, porque o menino pagava passagem e ia, mas era super duro, super duro. Então tinha gente, inclusive uma prima minha, fugiu no meio da noite, sem falar. 3 assim fugiram, falaram: não, eu não quero mais trabalhar aqui. Depois de 2 semanas, menina, que vergonha, né? E teve uns que ficaram. Teve um deles que ficou 6 meses cortando cebola. E ele falou assim, todo mundo acho que aqui conhece ele, chefe Paulo Machado, do Pantanal, que é maravilhoso, é um menino brilhante. Ele falou: Rosa, eu cortei 6 meses de cebola. Todo mundo fala: você tá louco? Mas ele falou: já cortava tão bem que eu ficava observando tudo que estava acontecendo. Então, olha que, né, eu vou ficar aqui, mas eu aprendeu tudo cortando cebola. Então, tudo depende também do desejo de cada um, né, da vontade de cada um. Mas sim, falta muito a prática e é uma coisa de lado, inclusive com a chancela do Le Cordon Bleu. Mas os cursos são uma outra... Não consegui ainda, mas o restante dos estados todos do Brasil eu conheço. Mas eu conheço como? Eu faço o máximo para conhecer um pouquinho, mas é rápido, porque eu vou de passagem, né? Vou fazer uma palestra, ou vou porque eu quero conhecer alguma coisa específica. E agora não, né? Com esse meu projeto, que é a Brasileira, já ficou um pouco diferente. Eu já comecei a fazer, né? Eu comentei com você que eu quero ir para o Maranhão, para a gente ir lá para o Babaçu e filmar e apresentar isso para o mundo, porque a gente não conhece o Brasil, né? Não conhece mesmo. Imagina, achando que, nossa, eu estou na gastronomia há
mais de 20 anos, com um restaurante aberto, com conexões com muitas pessoas. E eu cheguei em São Gabriel da Cachoeira e me deparei com 23 etnias, né, indígenas distintas, e com um idioma que me parece o mais brasileiro de todos, que é quem são as pessoas que sabem disso? As crianças sabem disso? Aqui, quem sabe disso, né? São muito poucas as pessoas que têm esse conhecimento sobre quem nós somos realmente, né? Nós brasileiros, quem nós somos, de onde nós viemos, né? Isso, a nossa parte ancestral, ela está muito longe do nosso conhecimento. Por quê? Com esse monte de informação, e pode piorar, porque as informações, né, de Instagram são tão rápidas, né, tanta coisa, que acaba que conteúdos tão bem feitos, muitas vezes nem são visualizados, né? Então, a gente está montando aí alguns projetos em relação a vídeos curtos e rápidos, que tenham um conteúdo muito importante, né? Desde quantos tipos de mandioca brava tem no Brasil? Ninguém sabe, né? Então você tem que ir lá, você tem que conversar, você tem que pesquisar, né? Como que faz até as farinhas, né? Que você tem diversos tipos de farinhas no norte, elas são feitas de maneiras completamente diferentes. Então tem os tanques para fermentação, aí algumas são fermentadas, outras não são fermentadas, e para você passar todo esse conteúdo, tem que ser dinâmico hoje, né? Não pode ser chato, porque a gente tem que pensar nas crianças, porque as crianças, elas estão lá, ó, no YouTube, assim, ó, né? Então a gente tem que criar ferramentas hoje para o YouTube, rápidas, e que as crianças, porque a gente agora tem que pensar nas crianças, o que foi já foi, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que pensar no que vai vir, né? Para deixar um legado. Então a gente tem que entrar nesse mundo, né, da tecnologia, realmente, e tentar criar conteúdos que sejam bons dentro desse conteúdo, que as pessoas tenham uma curiosidade. E tem que fazer imersões, né? As imersões, elas precisam ser feitas de maneira... Não dá para você ir em um dia e achar que conhece uma região local. Você tem que fazer imersões de um mês em cada região, pelo menos, para ter um mínimo de conhecimento, e tem que ter os anfitriões locais que levem a gente, e através desse conhecimento, o turismo, né, e a economia criativa, ela precisa entrar junto para poder dar um suporte muito maior para que as pessoas que vão viajar... Então, por exemplo, eu venho para Trancoso, né, para ter esse conhecimento em 5 dias. Então, imersões gastronômicas em 5 dias, aproveitando o turismo sendo alimentar e gastronômico. Ou seja, tem muito para fazer. Nossa, a gente nem começou, meu Deus. Eu ainda estou no Nordeste, estou começando no Nordeste. A última pergunta aqui, porque... Ok, não posso perder esta chance de pedir vocês. Não falando especificamente de festival orgânico, mas de este esforço de reunir talentos culinária, produtores, pessoas de turismo, de setor de viagem, pode fazer um impacto de mudar de verdade nosso futuro. Sim. Que papel você acha essa forma de evento pode fazer um impacto? Eu acho que é essencial. Olha só quantas pessoas conheciam aqui o projeto do João. Ninguém conhecia, né? Ele acabou de ganhar o prêmio do Basque Culinary Center, que é uma das escolas mais importantes, onde o filho da Janaína está, e lá no País Basco. Quer dizer, então essas reuniões, nem que seja por 45 minutos, e a gente podia ficar horas conversando, é o que você falou, o setor turístico, o setor...
Eu não sei se a gente tem alguém aqui do governo, né, que seria muito importante também, mas a gente, né, tentar passar isso para trazendo isso. São essenciais. A gente começa aqui o projeto da Jana, a brasileira, tudo isso. Então, essas reuniões, pelo menos, fazem a gente acender uma luzinha e se conectar. Eu acho que é o mais importante. Energeticamente, né? Vamos falar de energia, né? Porque somos poucos, mas somos formiguinhas. E a formiguinha vai andando. E eu vejo uma mudança grande, tá? Do Brasil há 20 anos atrás para o Brasil de agora. Então, tem muita coisa para trabalhar, e o que é uma delícia, porque não dá nem... A gente fala, não, tem que cuidar da saúde porque eu tenho que viver para poder fazer tudo que eu quero, né? Para poder passar a informação que eu desejo, né? Tanto para os meus filhos, mas para todo mundo que eu puder passar essas informações. E dá muita vontade de você continuar com encontros como esse, porque você dá um ânimo de você continuar sendo muito curioso. Que continuemos educando, aprendendo e celebrando cada vez mais a comida que transforma vidas. Muito obrigada. Bom, quero agradecer, obrigado pelo estudo. É um privilégio sentar com elas. Assim, a bagagem com certeza vai mais pesada para cá, não tenho dúvida. Quem quiser acompanhar o trabalho lá no Instagram, @JoãoDiamante, @Diamante na Cozinha, @2 de fevereiro. Obrigado, gente. Deixa eu só terminar de filmar aqui. Muito obrigada, Rosa, Janaína e João, por essa palestra que ajuda a gente a refletir, mas que também emociona e que eu tenho certeza que a gente sai daqui muito continuidade na programação aqui da Casa de Conservação Internacional. Eu convido o Bruno Brito para vir falar com a gente sobre... Então, em 2018 eu fundei o projeto